Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, assim, tá por trás de quase tudo. O que realmente governa a estabilidade, o conflito e, no fundo, o futuro da sociedade humana. É uma pergunta gigante, eu sei. E olha, para nos guiar, a gente tem uma combinação de fontes, no mínimo, provocadora. De um lado, uma teoria quase mecânica, sabe, que enxerga a civilização como um grande sistema de energia. Interessante. De outro, uma análise bem afiada sobre o Bitcoin, que o trata não como uma revolução, mas como um sintoma, quase uma febre dos nossos tempos. E, para fechar, E para amarrar Túlico, um alerta filosófico profundo sobre como a tecnologia pode estar bem quietinha, mudando a nossa própria essência. Nossa missão aqui é justamente essa, conectar esses fios que parecem soltos, e a gente vai tentar extrair os insights mais importantes para entender as forças que moldam o nosso mundo, sabe? Desde a conta de luz, o preço no supermercado, até os grandes movimentos políticos que a gente vê nas manchetes. Então vamos começar a desvendar isso. Para começar, uma das fontes nos propõe uma analogia que eu achei bem direta, pensar na sociedade como uma grande cozinha. A energia que uma sociedade consegue produzir, seja com lenha, petróleo, painéis solares, é o tamanho de um bolo. exato. E a população é o número de convidados famintos sentados à mesa. Aí fica fácil de entender a dinâmica. Pois é. É bem intuitivo, né? Se o bolo cresce mais rápido que o número de convidados, o que a gente tem? Abundância, otimismo, progresso. As pessoas sentem que a vida está melhorando. Mas, Se começam a chegar mais convidados do que o bolo consegue alimentar, ou pior, se o bolo encolhe, a coisa muda de figura. Começa a disputa pela última fatia. aí surge a tensão, o conflito, a escassez gera instabilidade. Exatamente. E essa é a base de uma ideia chamada teoria energética do Omni, que é resumida numa equação que, assim, à primeira vista, parece coisa de aula de física. VE igual a HY. Mas a ideia por trás é bem mais simples, né? Muito mais. É uma lente, sabe, para enxergar a história não só como uma sucessão de reis, de ideologias e batalhas, mas como um grande fluxo de energia. Nessa equação, V, que é a produtividade, multiplicado por E, que são as fontes de energia disponíveis. Isso representa a oferta. Isso representa a oferta total de energia. É o tamanho do nosso bolo, basicamente quanta riqueza e bem-estar uma sociedade consegue gerar. Certo, essa é a parte da oferta. E o outro lado da balança, o H. O outro lado é a demanda e a tensão. H representa a população. Não só o número, mas a estrutura, sabe? Quantos jovens, quantos idosos. E o Y é o chamado conflito distributivo. Que seria? É a desigualdade. É uma medida de como esse bolo é dividido. O que se reflete em coisas como o PIB per capita e, principalmente, a desigualdade. Uma sociedade estável é aquela que mantém esses dois lados num equilíbrio dinâmico. Qualquer desequilíbrio profundo, seja por falta de energia, seja por excesso de gente ou por uma divisão muito desigual do bolo, gera instabilidade. Espera um pouco, mas isso não parece simplificar demais a complexidade da sociedade? Quer dizer, as fontes abordam isso. Onde entram fatores como cultura, política ou, sei lá, a genialidade de uma pessoa? Ótima pergunta. E sim, a teoria não ignora esses fatores, mas os enxerga como sendo, em grande parte, condicionados por essa base energética. A cultura e a política de uma sociedade com energia abundante e barata, pense nos Estados Unidos no pós-guerra, são muito diferentes das de uma sociedade com energia escassa. Pense no Império Romano. Uma das fontes argumenta que a expansão deles parou e a crise começou não por uma falha moral, mas quando eles esgotaram a base energética deles, as florestas da Itália para os fornos e navios, e ficaram dependentes de grãos de províncias distantes. A logística ficou energeticamente cara demais. Entendi. A energia não é tudo, mas é tipo o alicerce sobre o qual todo o resto é construído. E a história da humanidade seria então a história de encontrar novas fontes de energia para fazer o bolo crescer. Da força muscular para o fogo, para a agricultura e, o grande salto, a revolução dos combustíveis fósseis. O que nos transformou completamente. Essa abundância, principalmente do petróleo, permitiu que a humanidade se comportasse quase como um superorganismo.
A gente sustenta 8 bilhões de pessoas e uma complexidade social que era inimaginável. Impressionante. Uma das fontes destaca que a densidade das nossas cidades seria impossível sem essa energia fóssil, que é, na prática, luz solar concentrada e armazenada por milhões de anos. É uma bateria geológica que a gente está esvaziando em séculos. Só que as fontes alertam que esse modelo está chegando a um limite. O tal do retorno energético do petróleo está diminuindo. Confesso que esse é um termo que eu ouço, mas não entendo 100% e vale a pena explicar. Pensa assim, se você gasta o equivalente a 1 barril de petróleo em energia para perfurar, transportar, refinar, e com isso extrair 10 barris, seu retorno energético é de 10 para 1. Ok. Nos anos dourados do petróleo, lá no início do século XX, esse número era de 100 para 1. Era energia praticamente de graça. Hoje, em alguns poços de xisto ou em águas profundas, esse retorno mal chega a 5 para 1. Nossa, então a gente está trabalhando muito mais, gastando muito mais energia para obter cada vez menos energia líquida no final. Isso muda tudo. Muda tudo. E a transição para energias renováveis é um desafio gigantesco, não só pela escala, mas porque elas, por enquanto, não oferecem a mesma densidade de retorno que o petróleo oferecia no auge. É exatamente esse desequilíbrio na equação, essa dificuldade crescente em manter o bolo crescendo no mesmo ritmo, que serve de pano de fundo para muitos dos conflitos e tensões que a gente vê hoje em dia. Ok, se essa teoria da energia está correta e estamos sentindo essa pressão, essa dificuldade em manter o bolo crescendo, onde a gente pode ver as rachaduras aparecendo na sociedade hoje? Imagino que as fontes tenham um exemplo bem específico, certo? Tinham. E é um que gera debates assim acalorados, o Bitcoin. Uma das fontes usa a criptomoeda como um estudo de caso fascinante dessa dinâmica de estresse social. E qual é a crítica? A crítica mais direta articulada por investidores como Warren Buffett é puramente funcional. O argumento é que o Bitcoin não produz absolutamente nada. Como assim não produz nada? Ele não gera dividendos como uma ação de uma empresa, não paga juros como um título do governo, não fabrica um produto, não presta um serviço, ele simplesmente existe. Como um registro digital. Sei. Isso significa que o valor dele depende única e exclusivamente da esperança de que outra pessoa no futuro esteja disposta a pagar mais por ele do que você pagou. Isso soa perigosamente como a teoria do tolo maior, né? Você só lucra se conseguir encontrar um tolo maior que você para comprar o ativo. Uma das fontes chama isso de especulação na sua forma mais pura, não investimento. Exatamente. E traçam um paralelo direto com a famosa mania das tulipas, na Holanda, lá no século XVII. Bulbos de flores que não produziam nada além de mais flores chegaram a valer o mesmo que mansões em Amsterdã. Uma loucura. Era uma bolha especulativa movida pela psicologia de massas, até que um dia a confiança evaporou, o mercado entrou em colapso e fortunas desapareceram da noite para o dia. A tecnologia muda, mas o comportamento humano de manada parece ser uma constante. A gente vê ecos disso hoje em dia. E essa crítica se aprofunda em alguns riscos bem concretos. O primeiro que você já mencionou é o valor intrínseco zero. Diferente de uma fazenda que continua produzindo soja mesmo que o preço de mercado caia, o Bitcoin não tem um piso. Se a confiança coletiva desaparecer, o valor pode, teoricamente, ir a zero. O segundo risco é o consumo energético. E aqui a conexão com nossa discussão anterior fica explícita. É um ponto chocante. O processo de mineração, que valida as transações na rede, consome mais eletricidade que países inteiros como a Argentina. Mais que a Argentina inteira? Isso. Nossa, é difícil até de processar. E toda essa energia é usada para quê exatamente? Para processar uma fração ínfima do número de transações que sistemas como o da Visa fazem, e de forma imensamente menos eficiente. E aqui a gente volta para a equação VE igual a HE. O Bitcoin consome uma quantidade colossal de E, energia, para gerar uma quantidade muito pequena de V, produtividade, o que do ponto de vista da equação representa um dreno gigantesco no sistema. É um uso de recursos que entra em rota de colisão direta com a necessidade global de sustentabilidade. Totalmente. E por fim, as fontes citam a ameaça regulatória. Mas o argumento dos defensores do Bitcoin não é justamente que ele está fora do alcance dos governos? É o argumento.
Mas a realidade é mais complexa. Governos não gostam de competir pelo controle da moeda, é uma das suas ferramentas mais poderosas. Eles podem não conseguir desligar o Bitcoin, mas podem tornar a vida muito difícil para ele. A China, por exemplo, já baniu a mineração. E a ascensão das moedas digitais de bancos centrais, o tal dólar digital ou real digital, representa um concorrente poderoso, estável e respaldado pelo Estado. Mas o que acho mais fascinante é como outra fonte conecta o fenômeno do Bitcoin a uma ideologia, dizendo que não é só sobre dinheiro, mas sobre uma visão de mundo. Sim, essa análise argumenta que a criptomoeda se tornou uma espécie de santo grau para um grupo político que se define como anti-Estado, ultraliberal, individualista, e que prega uma desconfiança total nas instituições. Entendi. Para esse grupo, o Bitcoin não é um ativo, é o mantra da liberdade. Uma ferramenta para fugir de impostos, da inflação, do controle governamental. E tudo isso embalado numa promessa de enriquecimento rápido, que atrai muitas pessoas que, segundo a fonte, nem têm o conhecimento técnico para entender a complexidade e os riscos. E aqui está a conexão crucial que as fontes propõem. O surgimento desses fanatismos, dessas ideologias polarizadas, é ligado diretamente ao desequilíbrio na equação V igual a H. Como assim? A lógica é que, quando o conflito distributivo, o Y da equação, se acirra por causa da estagnação ou da desigualdade, o caos social abre espaço para narrativas radicais. Essas narrativas prometem soluções simples para problemas complexos, geralmente culpando o sistema, o Estado ou alguma elite. E o Bitcoin entra aí como? O Bitcoin, nesse contexto, é visto não como uma solução, mas como um sintoma dessa profunda instabilidade social. Uma manifestação da desconfiança que surge quando o bolo para de crescer como antes. Ok, então temos essas pressões externas, mecânicas, explicadas pela equação da energia. E temos sintomas sociais estranhos, como essas bolhas especulativas com fundo ideológico. Mas e a nossa experiência interna? Como nós, seres humanos, estamos processando tudo isso? Como isso muda a forma como a gente pensa? É aí que a análise mergulha numa perspectiva filosófica poderosa, baseada no pensador alemão Martin Heidegger. Ele fez um alerta que uma das fontes descreve como assim bastante sombrio. O maior perigo da era da tecnologia não é a bomba atômica ou a destruição física. Não. Não. É uma transformação silenciosa da nossa própria maneira de pensar. Ele deu um nome para essa mentalidade, certo? Algo como gestel. É um termo difícil. O que significa na prática? Na prática, gestel é a tendência de enxergar tudo e todos, a natureza, as outras pessoas e até nós mesmos, como um recurso a ser otimizado, controlado, medido e tornado eficiente. Tipo um estoque de matéria-prima. Exatamente. Um estoque esperando para ser gerenciado e explorado. Pode me dar um exemplo do dia a dia? Isso ainda sou um pouco abstrato. Claro. Pensa num aplicativo de namoro. As pessoas deixam de ser indivíduos complexos, misteriosos e se tornam um perfil. Um conjunto de dados e fotos a serem otimizados para maximizar matches. Sei. A gamificação da saúde. Seu sono, seus passos, seus batimentos cardíacos, tudo vira métrica num relógio. E o bem-estar vira um jogo de atingir metas numéricas. Nessa lógica, nada mais tem um valor em si mesmo. A floresta vira a madeira em pé. Exato. Uma pessoa não é um ser com profundidade, mas um recurso humano ou um consumidor cujo comportamento pode ser previsto por algoritmos. Isso é um pouco assustador, porque quando olho para o meu dia a dia, vejo exatamente essa mentalidade de otimização em tudo. O resultado, segundo essa visão, é que a gente perde a capacidade de reflexão sobre o que significa ser humano. Vivemos num piloto automático, preocupados só com o que podemos consumir e produzir, sem perguntar pelo sentido das coisas. Heidegger temia uma espécie de apocalipse existencial. Não uma explosão, mas um definhamento. Um estado no qual nos tornaríamos algo que não poderia mais ser chamado de humano, completamente absorvidos por esse sistema tecnológico, sem espaço para arte, para espiritualidade, para a busca por um sentido mais profundo. E isso se conecta com a ideia de que nossos cérebros evoluíram para lidar com os perigos da savana. Exato. Perigos imediatos.
Não estamos preparados para os desafios abstratos e de longo prazo do mundo moderno, como a mudança climática ou crises financeiras globais. Somos presas fáceis para recompensas imediatas e para o desejo de status, que é um instinto social muito antigo. Exatamente. E a tecnologia moderna, o marketing, as redes sociais, exploram essa nossa vulnerabilidade com uma perfeição que assusta. A mentalidade Gestel é sedutora porque nos dá uma sensação de controle. Otimizar, medir, gerenciar. Sobre um mundo que parece cada vez mais caótico. Então a solução para Heidegger não era quebrar as máquinas e voltar para as cavernas. De forma alguma. Ele não era antitecnologia. A solução era mudar fundamentalmente a nossa relação com ela. Recuperar a capacidade de um pensamento mais contemplativo, de questionar o porquê por trás da busca incessante por eficiência. É como parar no meio da correria e perguntar: Eficiente para quê? Otimizando para qual objetivo final? É refletir sobre o que a gente está perdendo enquanto acha que está apenas progredindo. então, o que vimos hoje é uma teia complexa de conexões. Começamos com um desequilíbrio na energia fundamental que sustenta a sociedade, a equação VE igual a HY, que gera estresse e conflito. Esse estresse, por sua vez, cria um terreno fértil para fenômenos como bolhas especulativas e ideologias polarizadas, que oferecem saídas aparentemente fáceis e bodes expiatórios para problemas difíceis. E tudo isso acontece dentro de uma estrutura tecnológica que, segundo o alerta filosófico de Heidegger, pode estar nos tornando menos capazes de compreender e resolver esses mesmos problemas, ao nos prender numa lógica puramente utilitária e de curto prazo. As fontes nos lembram do grande paradoxo dos nossos tempos, né? A soma de bilhões de ações individuais, aparentemente insignificantes, ligar um carro, comprar um produto, dar um like, gera consequências globais massivas e não intencionais. Pois é. O desafio, portanto, não é apenas tecnológico ou econômico. É, no fundo, psicológico e filosófico. Trata-se de como a gente pensa e do que a gente valoriza. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação final que as fontes deixam no ar. Se a energia é a verdadeira moeda da vida e nossas ações coletivas estão gastando essa moeda de uma forma que parece insustentável, talvez a mudança mais crucial não esteja apenas em encontrar novas formas de produzir mais energia, talvez esteja em questionar, de forma honesta e profunda, o que nós fundamentalmente desejamos.